Sabemos que este século, como diz o apóstolo João, como ele diz lá no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz o seguinte: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então nós vemos aí um contraste que João faz, afirmando que o mundo, ou seja, o sistema, a totalidade das coisas pertencente às ideias que combatem frontalmente o conselho de Deus, não vem da parte de Deus, mas vem da parte do adversário das nossas almas. Então, Davi, ele se preocupa em recomendar ao seu filho, um homem que já teve na sua trajetória alguns acidentes de percurso, apesar de ser um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus, tão conhecedor a ponto de receber a revelação não só da estrutura do templo, mas em organizar toda a liturgia de adoração na casa de Deus, para você só ter uma noção do grau de intimidade que Davi tinha, porque Davi ele recebe uma instrução direta de Deus para organizar toda a estrutura. A mesma palavra quando está purificando o templo, dizendo: minha casa, diz a Escritura, será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em um covil de salteadores. Eu percebo que Davi tinha uma preocupação. Por quê? Porque em algumas das suas experiências, por ele ter feito pouco caso dessa recomendação, aconteceram algumas situações que por pouco não se tornou uma tragédia permanente e irreversível na sua vida. Quando nós olhamos essa situação do coração, nós percebemos uma outra coisa também que chama a atenção. O coração, como sede do ser humano, posso dizer que ele funciona como uma sala de controle. Aleluia. Quando Davi ele recomenda a seu filho sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está recomendando a Salomão: toma cuidado com a sala de controle da tua vida. Aleluia. Porque quem tomar o controle da tua vida vai tomar o controle da tua história. Meu Deus, é forte. Quem tomar o controle da tua vida vai tomar o controle da tua história. Nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele trabalha com ideias. Porque a única forma dele governar uma mente é com uma ideia. Você observa que quando Deus cria o casal, preparando de antemão o jardim no Éden, cujo nome significa Jardim das Delícias, lugar perfeito de plena felicidade, a Escritura vai dizer que naquele jardim aparece uma serpente. E a Escritura diz que num dia em que Adão não se encontrava próximo à sua mulher, essa serpente chega junto e começa a dialogar. Porque o diabo sabe que não é a força nem a violência que convence ninguém, mas é a ideia. Porque ele sabe, se a ideia entrar, ele toma o controle. Se ele tomar o controle, ele vai ter o poder de mudar a história. É verdade. Ele chega com Eva e lança
a seguinte pergunta, porque o diabo é assim, irmão. O propósito dele não é facilitar a tua vida, não é te favorecer, não é te ajudar. O propósito dele é colocar em dúvida aquilo que Deus te revelou. É colocar em dúvida o conselho que Deus te deu. Deus fala para Adão: de toda árvore do jardim você poderá comer, exceto aquela no meio do jardim. Daquela você não pode comer, porque no dia que você comer, você morrerá. A ordem foi dada para o homem. A serpente chega com a mulher. É verdade que Deus falou que se você comer daquele fruto, você vai morrer? Ela falou sim. Não podemos comer e nem tocar. A serpente responde: claro que isso não é verdade. Porque se você comer desse fruto, você não vai morrer, você apenas vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O diabo falsamente oferece uma pseudo-autonomia. Porque qual é a ambição do homem hoje? É decidir o que é certo e o que é errado. Porque se eu decido o que é certo e o que é errado, ninguém tem poder sobre a minha vida. Eu posso governar o curso dos acontecimentos da minha história. Essa é a ambição do ser humano hoje. É ser dono do seu próprio nariz. Não é o que está acontecendo hoje na humanidade. O quadro histórico hoje, esse contexto em que estamos inseridos hoje na humanidade, não está parecendo com o contexto inserido na história mais negra que Israel passou na sua vida, que foi a história dos juízes. Capítulo 1 diz que naqueles dias não havia rei e não havia sacerdote, ou seja, não havia comandantes, alguém que comandasse tanto o aspecto civil quanto o aspecto religioso. Não havia rei, não havia sacerdote, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ninguém tinha uma verdade absoluta, tudo era relativo. Tudo era relativo. E quando termina o livro de Juízes, na transição da época dos juízes para monarquia, a escritura vai dizer o que no capítulo 21? No final: e naqueles dias não havia rei, nem sacerdote que ensinasse a lei, e cada um fazia o que achava mais reto perante os seus olhos. O que é isso? É o produto da ideia da serpente dominando a mente do povo de Deus. O que aconteceu na época dos juízes? Capítulo de número 16 do segundo livro das crônicas. Um profeta, aleluia, filho de Obed, começa a profetizar o rei Asa, dizendo: naqueles dias, se referindo ao período dos juízes, quando esta mesma ideia da serpente estava governando o povo, a escritura vai dizer: naqueles dias não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía. As nações se despedaçavam, era conturbação para todos os lados. A escritura diz, aleluia, que era um período de conflito constante, porque quando não há uma verdade absoluta, quando não há um acordo, quando não há algo consistente, o que é que vai acontecer? Cada um vai querer ter a sua razão, e vai haver o que? Conflito, porque esse é o projeto do diabo para os últimos dias: dividir para conquistar. É verdade. E a única forma dele dividir é ele conseguindo tomar o controle por meio da filosofia. É ele entrar com uma ideia
para tentar fazer você discordar de algo absoluto e relativizar a situação, para poder entrar com o espírito faccioso e dividir o rebanho, porque ele conhece o salmo que a igreja, aleluia, está familiarizado, que é o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No último verso diz: porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O diabo sabe que Deus não opera na divisão. Por isso ele está entrando com espírito faccioso em muitas congregações locais, para dividir o rebanho, para ninguém se entender, e assim ele possa ganhar tempo para arrebatar o máximo de almas possíveis para o inferno. Mas eu quero te dizer nesta noite, enquanto houver alguém que se guarda, enquanto houver alguém que adora o Senhor na beleza da sua santidade, enquanto houver alguém que é segundo o coração de Deus, o diabo pode até entrar, mas ele vai sair, porque ele não resiste a um adorador que sabe tocar o coração de Deus. Glória a Deus. Rapa de calabastu de cadarahasta. Ribas de calabastu de caia. Lá em 1 João, Deus ele nos dá o antídoto para anularmos o veneno dessa serpente que através dos tempos tem trazido grandes prejuízos e dificuldade para a vida do povo de Deus. 1 João, capítulo de número 5, aleluia, diz assim: primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: você quer resolver o problema da facção? Quer resolver o problema da divisão? Você quer manter, aleluia, o controle da situação? João, ele te dá um conselho. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que o saber, aleluia, fala da aquisição de quê? Do conhecimento. Quem conhece, sabe. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você para de prosseguir, você estaciona e o diabo te pega no caminho. Enquanto você estiver em movimento, o diabo não te alcança. O diabo adora crente que encontra tempo para tudo, menos para conhecer o Deus que ele serve. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que entregou o controle da sua vida na mão do Espírito Santo, que entregou, aleluia, o acesso à sala de controle da sua vida, que é o seu coração, aos cuidados exclusivos de Deus, não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o que é que acontece? Um maligno não lhe toca. Por que o diabo está tocando? Porque tem brecha. Porque o crente baixou a guarda. É aquela história. Chega alguém e fala: irmão, pra que você passa o dia todo jejuando? Vai dar uma gastrite, hein? Cuidado, hein? Pra que ler tanta Bíblia? Tem gente que já ficou doido de tanto estudar, irmão. Você vai endoidar. E assim o diabo vai minando o coração daquele que não tem a porta da sala de controle devidamente protegida, até a hora de arrombar a porta e assumir o controle da situação. Sabe como? Quando a pessoa já estiver fragilizada pela falta da dedicação
diária na presença de Deus. É o crente que não tem frequência de oração. É o crente que não tem frequência de leitura e estudo da Bíblia. É o crente que não tem, aleluia, a sua vida devocional em dia com Deus. Eu quero te dizer nessa noite, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, irmão. Tem gente preocupada com tanta coisa, menos com o seu coração. Está preocupado com a dívida, está preocupado com a alta da gasolina, está preocupado com o índice de infectados da Covid e está esquecendo de guardar o seu coração. Enquanto isso, o diabo está bombardeando a mente dele com ideias baseadas no relativismo moral, que nada mais é pecado, o que importa é ser feliz. A palavra de Deus diz: o salário do pecado continua sendo a morte, mas o dom gratuito de Deus também continua sendo a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Sabe como é que eu sei que alguém está guardando a porta da sala de controle da sua vida e colocando inteiramente aos cuidados daquele que tem o poder de nos conduzir para o caminho certo, que é o céu? João capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32, que diz: e disse Jesus aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai manter a sala de controle na mão da pessoa certa, que é Deus. E Paulo nos dá uma recomendação importante sobre esse determinado assunto, que é coração. Ele escreve a sua carta aos crentes da Galácia, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, dizendo: irmãos, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne, ela combate contra o espírito, e o espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você diz que eu faço o que eu quero, na verdade você não está fazendo o que você quer, você está fazendo o que a tua carne está querendo fazer, está querendo que você faça, está querendo que você se rebele, está querendo que você se revolte, está querendo que você passe o controle da tua vida para as mãos erradas. E Paulo dá essa recomendação aos Gálatas: digo, porém, andai em espírito. O que significa andar em espírito, irmão? É aquilo que Jesus ensina a Nicodemos acerca da doutrina do novo nascimento, da doutrina da regeneração, no capítulo de número 3 de João. O vento sopra e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do... A sala de controle está na mão de Deus. Não é Ele quem decide, não é Ele que dá as ordens. Tem muita gente que quer colocar Deus na sua vida como seu copiloto, dizendo: eu aceito Jesus, mas eu vou servir a Ele do meu jeito. Eu entrego a minha vida ao Senhor conforme o apelo, mas Ele vai ter que me aceitar do jeito que eu sou.
Amados, uma coisa é aceitar, outra coisa é receber. Como assim, pastor? Uma coisa é aceitar, outra coisa é receber. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, aquele que eu recebo, de maneira alguma eu lanço fora. Jesus recebe todo mundo, mas ele não aceita todo mundo, porque para aceitar tem que ter aprovação. E Paulo fala na segunda carta de Timóteo 2,16 o quê? Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Se você tiver reprovado, vai ficar de escanteio, irmão. Deus, ele recebe a todos, mas não aceita a todos, irmão. Para aceitar tem que ter aprovação. Se não fosse assim, no primeiro sermão ministrado no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, depois daquele mover sobrenatural em que a igreja é inaugurada, dentro daquele cenáculo fechado, quando o Espírito Santo sopra como um vento veemente e impetuoso, e línguas são vistas como que de fogo e repartida entre todos os cerca de 120 irmãos que estavam naquele cenáculo, e o povo lá fora começa a ouvir o alvoroço de línguas estranhas. Pedro, ele se põe de pé depois do povo falar do que não sabia, dizendo: não são eles galileus? Cada um está falando na língua pátria do povo que está aqui na festa. Eles estão se comportando como quem está cheio de mosto, está embriagado. Pedro se levanta, ministra o sermão e fecha com chave de ouro, dizendo: portanto, arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, para que assim vos advenha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Só vai experimentar o tempo do refrigério e a certeza da vitória quem for aprovado por Deus. Como assim, pastor, posso ser aprovado? Quando eu deixo de fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer, o que não agrada o coração de Deus. O arrependimento continua sendo o único meio de se achegar na presença de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento que não gera mudança não pode ser caracterizado como genuíno arrependimento que produz salvação. Tem que haver conversão, mudança de sentido. Aqueles homens perguntam para Pedro: então, varões irmãos, o que podemos fazer para ser salvos? Arrependam-se e convertam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que assim vos advenha um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Pedro está dizendo: entrega a sala de controle na mão daquele que sabe o que está fazendo, daquele que vai te mostrar a direção, que vai te conduzir para o caminho da salvação. Porque tem muita gente entregando o cuidado da sua vida nas mãos erradas. E Deus está mandando te dizer nessa noite: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas como eu vou entregar meu caminho, pastor? Verso 4 do Salmo 37, o verso anterior: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. O que é agradar-se de Deus?
o deleitar-se em Deus. Deleita-te também no Senhor. É você provocar prazer em Deus. O que é que provoca prazer em Deus? Uma vida de devoção. Miqueias capítulo de número 6, versículo 6 a 8, ele fala o seguinte. Vamos acompanhar lá? Miqueias capítulo de número 6. Vamos aprender a entregar o controle da nossa vida na mão de Deus? Lá nos profetas menores. Miqueias capítulo de número 6, versículos 6 até, aleluia, o 8, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Será que eu vou ter que me rasgar diante de Deus para ele poder me ouvir? Será que eu vou ter que oferecer um sacrifício extravagante para que eu possa conquistar a atenção de Deus? É isso que ele quer dizer. Darei meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do ventre pelo pecado da minha alma? Eu vou poder fazer aquilo que eu não posso para Deus poder me ouvir? Aí ele responde: o que é que você precisa fazer? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente? É Deus mandar e você obedecer. É você permanecer naquilo que Deus te ensinou. É verdade. Tem gente que está dizendo aí que casamento é perda de tempo, que santificação é perda de tempo, que está congregado dentro de uma igreja é fanatismo religioso, porque você não precisa ir a uma igreja para ser igreja. Aonde você estiver, você pode ser igreja, mas não precisa estar todo mundo junto. Hebreus 10, 25. Pelo que não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Naqueles dias já tinha gente com essa ideia. Eu não preciso estar em uma congregação para ser crente. Aí a oportunidade perfeita para o lobo te tragar, porque o lobo só se levanta quando a ovelha está desgarrada. Sabe o que o lobo vê quando ele enxerga um rebanho? Ele vê um adversário muito maior e mais forte do que ele. Por isso que ele não se atreve a tocar onde tem a comunhão. Porque onde tem comunhão não tem brecha. Onde tem comunhão não tem facilidade para o diabo agir, não tem espaço para ele trabalhar. Porque onde tem comunhão não tem fofoca, não tem disse-me-disse, não tem brigueiro, não tem conversa fiada, porque está todo mundo empenhado em um só propósito. Tá que nem Neemias, a sua equipe. Lá está Sambalate, desce aqui, queremos falar contigo. Governador de Samaria, não era qualquer um não, era um governador de Samaria. Aí vem Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio. Desce aqui, congrega conosco aqui, que queremos tocar um assunto contigo. Aí diz a Escritura que Neemias, lá do alto do muro, ele recebe a carta, vai lá, escreve outra carta e manda para eles, falando: estou ocupado em uma grande obra e não posso parar. Aleluias. Quer manter a sala de controle segura? Se mantenha ocupado naquilo que Deus te designou para fazer. Aleluias, glória a Deus. O dia que Davi se distraiu, ele caiu. É verdade. No tempo em que os reis faziam guerra, Davi estava passeando no pátio do palácio. E lá de cima ele vê a mulher de um dos seus valentes se banhando na laje da sua casa.
E aquilo ali prende o olhar de Davi. Se Davi estivesse na guerra, ele não tinha parado para prestar atenção na mulher dos outros. Desse jeito. Glória. Desse jeito. Estava cheio de mulher dentro de casa. Mas por um vacilo, não vigiou, o diabo entrou na sala de controle e começou a manipular. Manda chamar essa mulher. Chegou a mulher, se deitou com a mulher. Depois de um tempo, ela manda um recado: ó rei, eu tô grávida. E agora? Deu ruim. A mulher de um dos seus soldados mais fiéis, chamado Urias, bateu. A mulher tá grávida, eu tenho que bolar alguma coisa. Aí olha o diabo trabalhando. O que eu faço? Eu vou chamar esse homem para uma janta e vou meter vinho nele e vai ficar embriagado. Depois ele vai para casa. Depois ela levanta ele, acorda e diz que tá grávida. Foi uma situação que ele estava desacordado. Fez. Sabe o que aconteceu? O homem falou: rei, não posso me embriagar, porque eu estou como sentinela à porta da casa do rei e não posso largar da minha obrigação. Eita glória, aleluia, Jesus. Se fosse hoje, o quê? O crente perdeu um banquete com aquela coca, aquela alcatra. Porque Davi ofereceu o melhor, né, irmão? Porque o diabo, quando quer te derrubar, ele não vai te derrubar com o pior, não. Ele vai tentar com o melhor, porque ele tem poder para isso. Ele não falou para Jesus: olha, tudo isso está na minha mão e eu posso te dar. Se tu me adorar prostrado, eu te dou tudo. É, irmão. Mas quem está com a mente centrada, irmão, quem é responsável não dá brecha. Aí não deu certo. Ele percebeu: meu Deus, o homem é fiel. Tenho que bolar outra ideia. Lá vai Davi de novo, o diabo trabalhando. Tive uma ideia e essa não vai falhar. Eu vou convocar ele para a guerra contra os filhos de Amon. Oh, Jesus, vou mandar uma carta para Joabe. E estava lá na carta: Joabe, coloca Urias na frente da batalha. E se chega à cidade dos filhos de Amon, quando começar o conflito, te afasta com o exército e deixa ele sozinho, porque ele vai tombar e vai parecer como se fosse um acidente. Uma baixa de guerra como qualquer outra. E assim aconteceu. Mandaram ele para a guerra, fizeram como Davi, irmão, tá falando. E assim aconteceu. O que aconteceu? O homem morreu. Pareceu um crime perfeito, mas sabemos que não existe crime perfeito. aleluia. Deu tudo certo. O homem morreu. Betseba recebeu a notícia, fica viúva. E Davi manda chamar a mulher para poder consolá-la. Vem cá, minha filha, eu vou te consolar. E vão para a cama de novo comemorar. Só que quando termina esse episódio, a escritura diz: e viu Deus e pareceu mal aos seus olhos. Aleluia. Irmão, eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele não vai impedir você de pecar, porque Ele quer ver aonde que está o teu coração, se você vai ter coragem ou não. Você está pensando que Deus vai enviar um anjo para te agarrar para impedir de você pecar? Deus vai te avisar, não vai por aí. Deus vai te avisar: não toca nisso. Deus vai te avisar: não dá ouvidos a esse negócio. Aleluia. Porque o dia que você demore, você vai se arrepender. É verdade. E foi avisado. Deu ordem a Adão, saiu, deixou Adão lá. Foi o que aconteceu? A mulher foi lá, comeu do fruto, não aconteceu nada, porque a ordem foi dada para Adão. Quando a mulher chega com Adão com aquele jeitinho, convence Adão, já queria só uma oportunidade mesmo. Foi o que aconteceu daqui. Docinho, não aconteceu nada.
Vai lá, come. Quando come, o que é que acontece? E viram que estavam nus. Perdeu a inocência. É, Deus. Davi, tudo bem. De madrugada, Deus fala com o profeta Natan. Te levantas cedo, vai lá com Davi e entrega essa mensagem. Tira o sono do profeta. Para você ver que a maioria da dor de cabeça que os profetas hoje enfrentam é com crente desobediente na presença de Deus. Aleluia. Só para dar trabalho para pastor, para profeta, para tudo quanto é coisa. Então vai profeta, perdeu o sono. Recebeu a mensagem. Chegou cedo, pediu uma audiência. Detalhe, Natan, ele era sobrinho de Davi. Parente. Chegou Natan e falou: rei, eu tenho um caso para te apresentar. O primeiro do dia. Há um fazendeiro muito rico, que ele tinha ele tem muitas cordeiras. E ao lado desse fazendeiro mora um fazendeiro muito pobre, que tem só uma cordeirinha que cria ela desde o seu nascimento e a tem por filha. A alimenta, cuida como se fosse uma filha. Depois chegou um viajante e se retirou para a casa do fazendeiro rico. E ao invés de ele tomar um dos seus cordeiros para alimentar o viajante, ele tomou a única cordeirinha daquele fazendeiro pobre. E aí, Davi, qual é a sentença? Porque Deus é assim, irmão. Ele coloca a situação diante de ti para ver o que é que tu vai fazer. Aleluia. O que é que tu vai fazer? Para ver se você entende o que é que você está fazendo. Davi se indignou. Trazei aqui esse fazendeiro, porque eu vou fazer ele restituir 4 vezes mais o que ele tirou de forma injusta. Aí o profeta responde a Davi: tu é este homem, Davi. Meu Deus. Glória a Deus. Creio eu que Davi senta no trono atônito, tipo, a casa caiu. É, papai. Porque, irmão, quando Deus fala contigo, você sabe aonde Ele está tocando. É verdade, aleluia. Quando Deus fala que você está errado, você sabe aonde é que está errado. Você pode fingir, você pode até disfarçar, mas você sabe aonde o Espírito Santo está tocando aí no teu coração e fazendo você lembrar. Davi fica lá e o profeta repreende: por que tu desprezaste a palavra do Senhor? Não foi por falta de aviso, foi por ele ter entregue a sala de controle em mãos erradas. Ficou cego. Eu te dei o reino do teu Senhor. Olha só, Deus recordando Davi dos benefícios. Eu te dei o reino do teu Senhor, o trono do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, e se faltasse qualquer coisa, eu te daria. Meu Deus, aleluia. Porque tu desprezaste a palavra do Senhor, a espada não se apartará da tua casa. Porém tu não morrerás, porque tu te humilhaste na presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, eu não quero dizer aqui que quem guarda o seu coração está livre de cair. No mesmo Salmo 37 que eu citei agora há pouco, alguns versículos lá na frente vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que venha cair, não ficará prostrado, porque o Senhor os sustém com a sua. Sabe qual foi o segredo do recomeço de Davi depois dessa queda? Ele reconhecer que dependia da misericórdia de Deus. Se arrependa enquanto é tempo, para que Deus restitua a tua comunhão. Ele se arrependeu.
Enquanto Saul arrumava desculpa para justificar o seu erro, Davi procurava palavras para justificar Deus. Davi não se justificava, Davi justificava Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Não é o que diz o Salmo 51, que foi a oração que Davi fez, que tocou fundo o coração de Deus, e Deus reverteu a sentença em relação a Davi? A espada veio, mas a morte não tocou Davi. Porque Deus falou, a espada não vai se apartar, mas tu não vai morrer. Sabe por quê? Porque toda atitude tem a sua consequência. Deus te livra da morte, mas não te livra da consequência dos teus erros. Mas sabe o que aconteceu? Davi passou por um aperto. Deu uma crise familiar. Aminon estupra sua mulher, sua filha Tamar, irmã de Absalão. Absalão mata Aminon, tenta usurpar o trono. E numa guerra contra o exército de Davi, liderado por Joabe, é assassinado quando ele fica pendurado pelos cabelos de uma árvore. E Davi perde 2 filhos e tem uma filha traumatizada pro resto da vida por causa de uma imprudência. Mas a palavra de Deus vai dizer o quê? Que quando Davi termina os seus dias, ele termina cheio de glória, cheio de riqueza e cercado de amigos. Sabe por quê? Porque quem persevera em manter o controle na mão de Deus, Deus é fiel para honrar até o seu último dia de vida. Glória a Deus. Eu não estou querendo dizer que você não vai passar por momentos que você vai cair, que você vai tropeçar, irmão. Todos estamos sujeitos a isso, mas a palavra de Deus me ensina: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará com as suas mãos. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Então ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Por que Deus se inclinou para Davi? Porque Davi estava caído. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Deus não vai te deixar nessa situação, mas você tem que tomar uma atitude decisiva na tua vida. Se você quer continuar do jeito que está, ou se você quer que Deus reverta o quadro e vire o teu cativeiro. Aleluia. Pôs um novo cântico nos meus lábios, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus te levantar, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar o Senhor dará a paz. Sabe por quê, irmão? Ele revela lá na 2ª carta a Timóteo, capítulo 2. Ainda que sejamos infiéis para com ele, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E aqui eu finalizo a ministração. Aleluia. A quem você está entregando o controle da tua vida? Ao poder da tua carne ou ao poder do Espírito de Deus? A Escritura diz: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. E lá na frente, Paulo conclui essa prédica dizendo: os que são de Cristo já crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Se você é de Deus, você não pertence mais a esse mundo. E aqui eu finalizo em Colossenses 3, versículos 1 até o 3. Se vós já ressuscitaste com Cristo, se a sala de controle está no comando de Deus, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus, está no controle, está no comando, está no governo de todas as coisas. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa alma já está escondida com Cristo em Deus. Você não está sozinho nessa situação. Deus, ele está contigo nesta situação. Ele declarou aos seus discípulos na grande comissão, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz lá em Mateus, aleluia: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Ou seja, ensinando outros a entregar a sala de controle aos cuidados de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está contigo. Jesus, ele não vai te abandonar. Se a tentação vier, te humilha na presença dele, porque ele é fiel, irmão, para guardar da tentação aquele que se mantém fiel a ele. Ele é fiel, porque junto com a tentação, Jesus, ele dá o escape, para que você não invente desculpa e dizer que a carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito não está fortalecido. Então fortalece o teu espírito, para que o Espírito Santo possa conduzir o teu espírito no caminho da verdade, e você possa resplandecer a glória de Deus neste mundo de escuridão e de indiferença espiritual. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar?